Olá, este é mais um vídeo de Arduino para quem tem pressa e nesse vídeo vamos a falar um pouquinho sobre o hardware para a plataforma Arduino, especificamente o hardware da placa Arduino Uno que vocês veem aqui no canto superior direito da tela. Essa placa Arduino Uno, ela depende ou tem como o seu coração esse microcontrolador Atmel de 8 bits. Ele tem uma velocidade de relógio, uma frequência de 16 MHz. É uma velocidade de operação bastante alta quando comparado com os primeiros computadores, mas bastante baixa quando comparamos com os computadores de hoje em dia, os computadores de mesa. Contudo, com essas configurações de memória de EPROM de 3 KB e memória flash de 32 KB, a gente consegue fazer bastantes coisas interessantes. Um dos motivos de ele ser uma das ferramentas mais utilizadas do mundo maker é seu custo, seu baixo custo. A gente encontra ele dependendo do tipo de placa, se uma placa original feita pela Fundação Arduino ou um clone, aí uma faixa de 30, 55 reais, dependendo do local a gente pode encontrar um pouco mais, um pouco menos. Então uma placa acessível que permite fazer vários tipos de automação. Sobre o hardware, eu queria que a gente visse essa figura, uma vista superior da placa Arduino Uno, onde me marca cada uma dessas conexões, cada um desses pontos que vocês veem aqui na placa é uma conexão que a minha placa Arduino Uno tem. Nesse vídeo eu vou falar de três conexões, das conexões Power, Digital e Analog. São esses três tipos de conexões que a gente vai tratar nesse vídeo, que são importantes e as conexões básicas do Arduino como um todo e especificamente do Arduino Uno. Falando sobre o Power, efetivamente são as conexões que alimentam o Arduino. A placa Arduino Uno pode ser alimentada de três formas de forma principal. A primeira, aqui no canto superior, através da USB. Quando conecto a placa Arduino para o meu computador, ele é alimentado através da porta USB. Eu também tenho aqui do lado um conector que me permitiria fazer uma conexão da placa a um adaptador que gerasse aproximadamente 9 volts. A placa tem um controlador interno de voltagem que reduz essa voltagem para a placa do Arduino, que é 5 volts. A outra alternativa é fazer uma conexão aqui nesse pino chamado de VIN e fazer a conexão, alimentar o meu microcontrolador, a minha placa, diretamente aqui. Vocês veem que esses pinos também têm algumas outras funções. Sendo 5 volts, ele internamente compartilha, depois de ter trabalhado essa voltagem de entrada, ele tem um conversor que me gera esses 5 volts. Então eu posso ter nesse ponto aqui 5 volts para utilizar em sensores ou em outro tipo de circuitos. Também gera uma versão de 3,3 volts que me permite também conectar alguns tipos de sensores. Tem um botão de reset que também tem esse tipo de conexão para resetar o sistema do Arduino, a placa do Arduino, e tem as conexões de ground, que são as que me permitem colocar a mesma referência em diversos circuitos. Então, esses elementos pretos eu não consigo modificar, são as posições fixas dentro do Arduino. Eles também estão marcados aqui na placa, do lado desses pinos, desses portas de conexão, e eu consigo ter essa referência rápida descrita aqui. Então, esses elementos eu não consigo programar, não consigo mudar, já são fixos do meu hardware. O seguinte elemento são os elementos digitais. Nós temos 20 portas que podem trabalhar desse formato. Vocês veem aqui elas com o fundo azul e a letra preta. Então temos aqui todos os portos, ou a grande maioria das portas aqui do lado direito da placa, do 0 ao 13, que também estão marcadas aqui do 0 ao 13, são portas que podem trabalhar tanto como entradas ou saídas digitais. E aqui do lado esquerdo, aquelas que estão marcadas com o A0 até o A5, eles também têm essa função. Eu posso programar cada um dessas portas, cada um desses pinos, como se ele fosse uma entrada ou uma saída digital. E o que isso faz? Ele, nesse pino, nessa porta, ele pode emitir tanto 0 volts como 5 volts. Com isso, eu posso, em um exemplo dado, 0 volts, deixar desligar uma lâmpada e 5 volts, ligar essa lâmpada. Então, quando ele funciona como saída digital, ele me permite fazer isso, ligar e desligar coisas. Com alguns circuitos eu posso ligar e desligar coisas que têm uma voltagem muito maior. Eu posso ligar e desligar ar-condicionados, ventiladores. Posso ligar e desligar sensores, saídas, motores. Eu posso realizar isso com esses pinos. Então eu tenho esses 20 pinos que eu posso programar para que ele faça isso. Esses pinos também funcionam como entradas digitais. Então, além de ligar e desligar, eles também podem ser conectados para que ele receba informação de sensores
entre 0 e 5 volts, 0 para algum estado desse sensor e 5 volts para outro estado desse sensor. Então, se eu tenho um sensor digital que trabalha nessa faixa, eu posso pedir para o Arduino conectar ele em alguma dessas portas, em algum desses pinos, configurar isso por programa e falar para ele, olha, fica atento ao estado desse sensor e dependendo eu vou tomar uma atitude. Ah, a porta está fechada, então o sensor me manda um 0 volts. O Arduino já sabe, com essa informação, que a porta está fechada. Quando ele muda para 5 volts, o meu sensor envia a informação e quer dizer que a porta foi aberta. Então o Arduino entende que a porta foi aberta. Então, sensores e saídas digitais são esses elementos que eu consigo ter dois estados, aberto, fechado, ligado, desligado, são elementos digitais. Nessa mesma linha, nós temos os seguintes elementos, que são os elementos análogos. Eles são esses pinos de fundo verde e letras pretas. Nesse exemplo daqui, nós temos um sensor que está recebendo uma carga, um peso, e esse sensor, dependendo da quantidade do peso, vai variar a sua voltagem. Se essa voltagem varia entre 0 e 5 volts, eu posso conectar ela diretamente no meu Arduino e o Arduino vai medir essa voltagem entre 0 e 5 volts, ele vai fazer uma conversão dessa voltagem para um número e com esse número eu posso inferir qual foi a minha carga. Então observem aqui que agora o Arduino não tem uma informação de se tem uma carga ou não tem uma carga, que seria um elemento digital. Agora tenho qual o valor dessa carga, quão pesado é essa carga através desse sensor que converte esse peso em voltagem. Então se qualquer sensor que trabalhe entre 0 e 5 volts, o Arduino vai poder ler, ele tem uma precisão que a gente vai discutir isso mais para frente, e ele vai conseguir inferir qual é essa carga. Então eu posso ter sensores de pressão, sensores de peso, sensores de temperatura que trabalhem dessa forma, trabalhem de forma análoga. Esses elementos análogos eles são entradas, então eu só consigo receber entradas análogas, voltagens análogas nessas portas, única e exclusivamente nessas portas. Então eu tenho 6 canais, 6 portas de comunicação de recepção de sensores análogos que eu posso trabalhar. Não posso trabalhar em nenhum outro pino da minha placa Arduino. Então esses 3 elementos, Power, análogo e digital, são os básicos da minha placa Arduino. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre os processos de comunicação serial, SPI, I2C e PWM. Até lá!